Se o assunto é saúde, você não pode perder tempo, então vem comigo. Meu nome é Jefferson Medeiros e você está no Jeff Podcast, patrocinado pela Vacinar, que está cuidando de Manaus e da sua família também. Turma, podcast de hoje, número 67, estética masculina, tabus, vergonhas e preconceito. Antes de vocês começarem a assistir agora o podcast, eu pedi para vocês se inscreverem no canal, deixa o like, comenta, manda para os seus amigos. A previsão é de que até meio do ano a gente consiga 5 mil inscritos e quando a gente chegar na meta, a gente dobra a meta, né, Maurinho? Perfeito. Isso aí. Para 10 mil inscritos. Maurinho, o canal dele do YouTube bomba também, cara. E a gente sabe, né? É ralado. A galera passa, assiste, pô, nem se inscreve, cara. Custa nada, né? O like não é pago ainda não, pô. Pelo contrário, né? Quem sabe um dia. Quem sabe um dia, né? Mas vamos lá. QR Code na tela, é importante falar para vocês o patrocínio da Vacinar. A Vacinar está cuidando de Manaus e da sua família também. Se o seu filho tem dificuldade, ele fica ali com medo na hora de fazer a vacina, a gente tem o Buzz. O Buzz ele vai ajudar na hora de fazer essa vacina para diminuir a dor. Então, se você quer saber mais sobre o Buzz, QR Code na tela, você bate lá, pergunta dos meninos, eles vão te responder com todo carinho. Tá bom, turma? E redes sociais, @Dr. Jefferson Medeiros no Instagram, Jeff Podcast no YouTube que vocês estão assistindo aqui e também Jeff Podcast lá no Instagram, se vocês quiserem só a parte de cortes do nosso podcast. Turma, tendo dito tudo isso, né? Porque, putz, cara, uma coisa demora um pouquinho, né? Vamos falar hoje com dois grandes amigos e a turma, amigo de faculdade e amigo de vida, né? Primeiro aqui do meu lado, o Dr. Roberto Vieira, cirurgião plástico, e ele é a referência no Brasil de restauração capilar. Primeiro, Roberto, muito obrigado pelo seu tempo e estar aqui comigo, né, meu amigo? Nosso tempo. Agradecer aqui o convite ao Mauro também. Bom, realmente nos últimos tempos agora, 10 anos mais ou menos, a gente acaba ficando com os grisalhos, né? Eu vim entrando, que eu brinco, é um planeta da restauração capilar. Dentro da cirurgia plástica, que é aquele universo ali, né? E eu me identifiquei muito, porque eu tinha um problema da calvície, ainda tenho, não tem cura, precisava ter transplante, e me identifiquei com a metodologia do transplante em ajudar as pessoas com o mesmo caso que eu tenho. E eu me achei nesse mundo, mas nunca deixei de realizar as outras cirurgias plásticas, mas hoje 95% do que eu faço tem relação com o cabelo. Não, mas é interessante, Roberto, falar, estava precisando uma pessoa que fosse boa, e o que eu acho interessante, cara, eu fico feliz como amigo, porque você é referência para os outros cirurgiões plásticos, todo mundo que a gente vai falar de cabelo, o Euler mesmo, que é um grande amigo, fala assim, cara, olha, cabelo faz com o Roberto, cara, não precisa nem sair de Manaus. Às vezes a gente já conversa muito sobre isso. Pô, o cara vai lá fora atrás de uma coisa que você tem aqui. E o know-how que você tem, as palestras que você dá e o que você fala sobre transplante capilar. Então, assim, eu acho que a gente vai conversar um pouco sobre isso aqui mais, mas eu fico feliz de você ser uma referência. E quando a gente é referência para os nossos pares, eu acho que isso aí, pra gente, zerou a vida e a gente já fica... Não, e eu posso falar também por experiência própria. Ele foi meu médico, então, pessoa excepcional. Eu estou muito satisfeito com a cirurgia que eu fiz, já tem um tempo, eu tenho que fazer de novo. Vamos continuar aí. Não, interessante falar você falou sobre os cabelos, os grisalhos, né? Outro dia eu estava na conversa com os amigos, aqueles almoço de quinta. De quinta, né? Estou esperando ser convidado, rapaz. A gente tem que ir. Eu falando, pô, cara, meu cabelo tá muito grisalho. E o pessoal falou assim, pô, pelo menos ainda é teu, né? O da gente a gente já teve que pagar para estar com eles. Turma, do lado esquerdo aqui do Roberto, o Dr. Mauro Brandão, oftalmologista, especialista em plástica ocular. E, cara, o canal do YouTube, qual é o teu canal do YouTube, cara? Tem o mesmo nome, Mauro Brandão. DR Mauro Brandão. Cara, excelente. Maurinho, obrigado também por estar aqui. Obrigado. Bom, além de oftalmologia, né, eu me especializei na parte de cirurgia plástica ocular, né, que engloba tudo, né, a parte da pálpebra, via lacrimais e órbita. Então, tá nesse mundo de estética, né, hoje em dia as pessoas envelhecem mais, então elas produzem mais problemas palpebrais. Sim. Aí esse é o meu nicho, né? Pô, legal. Eu também
trabalho com a parte de ensino, né? Por isso que eu montei o meu YouTube, né? Que é mais para ensinar. E eu acho interessante porque no seu canal do YouTube, a gente que conhece mais o Mauro no dia a dia, cara, parece outra pessoa lá, Mauro. É. Porque assim, você é mais fechado, né? Sempre na faculdade a gente sempre jogava bola junto, fazia as coisas, você era mais reservado. Cara, quando eu vi no YouTube a primeira vez o canal, eu falei assim, o que é isso? Não, porque a gente vai ficando mais velho, a gente vai perdendo, né? A vergonha, né? De falar. Mas ainda tem uma certa dificuldadezinha aí. Ô, Roberto, uma coisa que a gente estava conversando que eu acho bem interessante. O advindo das mídias sociais, eu acho que as pessoas começaram a se ver mais, começou a gravar vídeo, fazer foto, bacana. Esse foi o primeiro passo. Só que veio o Covid, cara, e quando veio o Covid, todo mundo em casa, começou as home office, reunião no vídeo, e eu comecei a observar que as pessoas começaram a se ver nos vídeos e começaram a não gostar. Foi isso que aconteceu realmente para começar uma revolução na estética masculina? Olha, acredito que teve uma contribuição muito grande. Como eu estava falando, eu comecei a parte da plástica em 2009. Então já são alguns anos como cirurgião plástico. E a gente vê no dia a dia da clínica que antes tinha um perfil de atendimento 90% feminino, 10% masculino. Como ele falou. Hoje em dia todo mundo envelhece. Isso ajudou muito, porque o homem ele passou a enxergar alguns procedimentos e quebrou o paradigma da cirurgia plástica ou do procedimento. Às vezes pode não ser cirurgia plástica, como a gente comentou, a faceta dentária que o pessoal está colocando hoje, né? Então acaba que no dia a dia esse paradigma quebrou mesmo. Então hoje eu te falo, o meu público lá da clínica com a minha esposa, né? A gente tem um público meio que seleto já, ele gira em torno mais de 50% masculino e os outros 50% é feminino. Claro que tem o transplante capilar, tem outras situações que a gente atende muito bem e o público gosta, né? Então, isso muda tudo, mas, no geral, o Covid veio e uma das poucas coisas boas que ele trouxe foi esse avanço na tecnologia, da telemedicina. Eu fiz muita telemedicina. Quando chegou o Covid, eu me perguntei, eu olhava e falei, o que a população, o que o planeta vai, como ele vai olhar a estética nesse momento? Eu achava que eu ia passar fome. Porque todo mundo adoecendo, todo mundo, alguns falecendo, o que a gente acha que é supérfluo vai cair. Foi justamente o contrário. A minha agenda triplicou, chegou a quintuplicar nos meses, no ano do Covid, porque muitas pessoas ficaram de home office e as pessoas queriam aproveitar o pós-operatório para já recuperar e quando o Covid passasse, já chegava mais belo, entendeu? Então isso foi muito interessante. Às vezes na medicina 1 mais 1 não é 2. Essa que foi a minha conclusão, né? Não, e eu observei que o efeito que você está falando também se somou a uma coisa. Às vezes o cara estava acostumado a viajar. Eu vi que, assim, quando você fala só nessa parte do transplante capilar, mas amigos meus que trabalhavam com coisas premium, desde carro premium, desde modulado, lojas de modulado, o cara começou a ficar em casa, primeiro que ele começou a se incomodar. Ele começou a se incomodar quando ele se via no vídeo, começou a se incomodar o armário dele que estava caindo, ele começou a se incomodar. E aí o segundo passo foi porque as pessoas também pararam de viajar, então não podia viajar. Então aquele dinheiro que era guardado para as férias, o cara começou a falar assim, pô, peraí, se eu já estou aqui com entrada no cabelo, vamos resolver logo, já que tem dinheiro também aqui. Eu acredito que teve essa soma. Você também observou isso, Maurinho, no consultório? Sim. Outro fator também importante para falar é que a pessoa hoje ela quer resolver as coisas mais jovem, né? Não quer esperar ficar mais velha para fazer uma cirurgia, para fazer um implante. Meus pacientes, por exemplo, são jovens, 40, 50 anos. Eu opero muita gente nessa faixa de idade. Homem de 45 anos, homem de 50 anos. Então, ele quer envelhecer melhor. Tem esse fator também, né? Hoje, e os recursos hoje são melhores, né, para a gente. Vocês dois, qual a maior procura do homem? Vai para o cabelo ou vai para a pálpebra? Porque eu vejo aí uma briga grande, porque o principal, me corrija se eu esteja errado, o homem, a principal coisa que ele se preocupa é com o rosto. Vou dar uma opinião da cirurgia plástica, estatística. Geralmente o cabelo pode surgir a queda por volta dos 20 e poucos anos.
relacionada à genética. Então vem a calvície. A parte palpebral, se eu não estiver enganado, ela origina ali a partir dos 40, né? Não é isso? Então, é só a gente se ver, a sobrancelha começa a cair, a pálpebra começa a sobrar, né? Tá na faixa dos 40 aqui, e realmente, para que eu vou esperar até 50 se eu posso resolver com 40? Vou ficar 10 anos esperando, me olhando no espelho diariamente, porque se a medicina evoluiu ao ponto dos anestésicos, duram mais tempo, com menos soluções, recuperação mais rápida, a gente consegue acessar as redes sociais, pesquisar o currículo do colega, ver se ele tem bons comentários, tem Reclame Aqui, tem Google, avaliação, tem tanta coisa. Eu acho que hoje, depois a gente pode comentar sobre isso, as pessoas não têm tanta paciência, os mais novos, de ter um pouco de cliente, demorar um pouco para ter o cliente, mas hoje quem tem essa paciência, o cliente é fidelizado. Ele sabe que é um bom trabalho, você vai com uma pessoa honesta, e se não tiver que operar, ele vai dizer não. Não é o momento, opere daqui a uns anos, não é? É isso aí. Falando sobre a pandemia, né? Houve muitas reuniões, né? Via internet e tudo, então as pessoas ficavam se vendo no telefone e vendo que estava caído tudo, né? Pálpebra caída, o supercílio caído, a falta do botox aqui nessa região. Então, para mim também, eu fiz muita consulta mesmo online durante a pandemia e tudo agendando para fazer as cirurgias, né? As minhas cirurgias, elas são tranquilas, é feita day hospital, então você opera 1 hora e meia, acabou, você vai embora para casa, acordadinho, bonitinho lá, sem dor nenhuma, inchaço mínimo. Então, as minhas cirurgias, elas são tranquilas. E como ele falou, os medicamentos hoje são muito bons, né? A gente tem uma equipe boa em volta, né? Tem os anestesistas, tudo, que nos ajudam. Então, isso torna a cirurgia mais fácil, menos dolorosa. Isso tudo influencia no homem, né? Porque o homem tem aquele tabu, né? De ter medo de fazer cirurgia, ter medo da cicatriz, ter medo que outro cara vai falar, né? Não, eu ia perguntar uma coisa para vocês, porque eu tenho uma teoria. Normalmente o homem vai no médico e comigo é do mesmo jeito. A mulher é quem agenda, a mulher tem que parar o que está fazendo porque vai junto com o cara. Acontece isso com vocês também? E assim, vocês acham que de repente até com essa mudança toda, as esposas elas começaram a empoderar o marido e dizer assim, não, vamos lá, eu vou te levar, é legal. O que é que vocês veem no consultório no dia a dia? Eu vejo essa parte, mas depende da faixa etária. O adulto jovem, ele vai só. Tem homem que vai e a mulher não está sabendo que ele está lá. É a faixa etária dos 30 aos 45, 50 anos. Quando você já ultrapassa isso, aí tem a ajuda da esposa. Talvez pela não familiaridade do uso do eletrônico. Talvez. Mas eu acho que tem mais a influência da criação. É um paradigma mesmo. Ele traz um paradigma e não poder operar. Já tem paciente que perguntou se era pecado fazer um transplante capilar. E aí eu respondi para ele. Falei, bom, então vamos conversar um pouco mais, né? O senhor faz a barba? Faço. Usa perfume? Uso. O senhor apara o cabelo? Aparo. O senhor troca de carro? Também troco. Então, o que o senhor está achando? Ficou me olhando. Porque, olha, se o ser humano não tivesse que usar tudo isso, né, nós não teríamos, não existiria isso aí. Essa é a minha opinião. Eu acho que vão surgindo as novidades, você pode usar ou não. Então, você mostra os casos, ele decidiu fazer, no final de um ano, ele falou para mim, foi o melhor investimento da minha vida, porque hoje eu me olho no espelho e vivo contente, independente se eu troco de carro ou não. Então, volta naquela história que você comentou agora, né? A gente vê o que está de errado e quer mudar, só que agora a gente não deixa para tanto tempo na frente, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, então a gente tem que viver o presente. Claro que com um pouco de organização financeira. Sim. E outros exemplos, né? Ô Mauri, e a tua parte que é face, eu imagino que muitas das vezes os homens vão e as esposas já fizeram inicialmente a parte estética com você. Você tem essa divisão? Você tem tanto o público feminino quanto masculino no teu consultório e acontece da mulher ir o cara gostar e depois ele ir também? Sim, é aquele negócio da faixa etária mesmo. O paciente jovem, por exemplo, ele vai muito com um problema chamado pitose palpebral. Aquela pálpebra meio caída, está assimétrica, ele é jovem, está namorando, vai namorar, vai casar. Então, ele vai nessa faixa comigo lá para poder corrigir esse defeito, né? Geralmente é criança que nasce, ele vai para adulto jovem, chega na fase adulta com aquela pálpebra caída.
tem cirurgia para isso. Resolve-se fácil com cirurgia. A gente consegue alinhar bem as pálpebras, deixar simétricas, às vezes uma é maior que a outra. Já no paciente mais velho, 40, 50 anos, ele vai junto com a esposa, para levar a esposa para operar. A esposa faz, vê, ele acompanha toda a cirurgia da esposa, né? Vê o pós-operatório, vê como está. Leva cobaia. Leva a cobaia, isso aí. Deixa lá. Se der certo. Geralmente, esse paciente, o marido, ele volta 3 a 4 meses depois. Pô, doutor, agora eu vou querer fazer a minha. Eu gostei do resultado da minha esposa, vamos fazer. Geralmente é assim. Ô Roberto, quando a gente vai falar sobre transplante capilar, a gente viu... Cara, a minha sensação é que, sei lá, cada uns 2 anos, você dava um salto de tecnologia e os pós-operatórios ficaram muito mais simples, você diminuiu a dor, você aumentou as possibilidades de transplante capilar. Como é que você acha, hoje em dia, você realmente teve essa mudança toda? Porque a minha sensação é essa, de que quem fez há tempos atrás, quando o Mauro fez, com os últimos amigos meus que fizeram com você, e eu vi um pós-operatório hoje em dia, cara, muito mais tranquilo. Sim, a metodologia muda, né? Para algumas pessoas que gostam da mudança. Eu sou um cara que eu sou ligado o tempo todo. Então, se tiver uma coisa lá na Coreia, eu tento buscar online. Se eu não conseguir, eu vou até lá e vou ver qual é a tecnologia que tem. Existe isso. Então, a gente chama de nichos, né? Existem uns nichos no mundo. Isso começou na Europa. A invenção dessa metodologia da extração sem o corte linear, chamado de FUE, do fio a fio, ela surgiu antes da Segunda Guerra Mundial. Foi um japonês, ele tirou um fio do cabelo dele e implantou no braço. Então, ele foi o inventor. Claro que depois teve um problema, foi se aperfeiçoando, como existe. Algumas tecnologias são perdidas, a dele foi perdida, surge depois de uns 20 anos. Um espanhol inventa, começa a fazer, então cria aquele nicho na Europa. Daqui a pouco o americano vai lá, descobre, faz um nos Estados Unidos. Daqui a pouco todo mundo está fazendo. Quando você acha que você é o único, tem alguém fazendo junto com você. Uma invenção, né? Mas aí vem as patentes, que é uma outra história, você patentear alguma coisa. Então, naquela época, a gente fazia muito o FUT, que era o linear. Tinha um equipamento do fio a fio, que eu comprei em 2010. Foi meu primeiro curso, foi em Orlando, lá o Matt Livett, um dermatologista, que ele tinha uma galeria, ele participava de uma galeria de loja com várias cirurgias ao mesmo tempo. Ele fazia 3 cirurgias ao mesmo tempo. Bem raiz. O cara comia um sanduíche ali, tinha um corte, ficava inchado e ia embora. Então a gente comprou material. Esse material hoje, para tu teres ideia, o que parecia uma broca de dentista, hoje é um computador. Ele faz 4 movimentos em 1 segundo. Você regula a potência, movimento, oscilação, rotação, aspiração, profundidade. E para você usar um aparelho desse, eu uso, aí o Mauro sabe dizer, uma lupa de 7,5. Uma lupa de 7,5 hoje é um microscópio de 20 de aumento. Então eu utilizo um microscópio. Tudo isso é uma metodologia. Eu pego um pouco de cada lugar, o melhor, e vou experimentando. Claro que tem a curva de aprendizado. Eu tenho uma lupa israelense que ela olha para baixo como um telescópio de submarino. Demorei 1 mês para me adaptar. Tive amigo meu que falou que só não jogou na parede por causa do valor que ele pagou nela, entendeu? Mas demora muito, cara. Você sai de uma lupa reta para uma que você olha para o horizonte para baixo, com um campo visual menor. Isso eu tenho no microscópio, né? A gente usa muito o microscópio. Então, vou te dizer, as novas lupas agora vêm com essas prismáticas anguladas, para o pescoço ficar retinho. Para você não ficar com o pescoço E aí você faz mais tempo de cirurgia, mais folículo, mais rápido e mais preciso. E por isso que você está vendo essa diferença, porque a gente acelerou. A cirurgia do Mauro demorou mais 8 horas, né, Mauro? A gente faz a cirurgia do Mauro hoje em 4, 5 horas. Mas isso é metodologia. A mesma coisa com anestésico, mesma coisa com punch, cálculo, tudo evoluiu. A gente vai acompanhando e é gostoso isso, entendeu? Mauro, e eu já me corrija se eu estiver errado, mas eu vejo ainda que a plástica ocular, você vai ter uma outra tecnologia, mas eu vejo ainda muito artesanal. É muito a mão do cirurgião, não é isso? O tempo de experiência, os resultados que você tem. Isso aí.
Na minha área, a gente não precisa de muito equipamento. Na área de plástico ocular, né? Alguns equipamentos básicos, você não precisa comprar nada. Você precisa ter um eletrocautério muito bom para fazer a cauterização e uma sala cirúrgica adequada com os materiais, né? Medicamentos, fios, pinças. É muito tranquilo. Então, assim, é mais da experiência do médico mesmo, né? O importante aqui é de frisar uma situação, né? Quanto mais você opera, maior a chance de ter uma estatística rara, E aí que são as complicações. E aí a gente vê, eu li um livro logo no começo, cara, da medicina, que ele falava isso, 10 anos é o tempo médio para você chegar num platô, onde você começa a ter muitos bons resultados. Porque, na realidade, não é porque tu acertou muito, é pelo contrário, porque você já errou muito. Né? Você já, quando a gente fala, no seu caso específico, você vai ter toda essa tecnologia e acerta. No do Mauro, não. A pitose, se um olho for maior do que o outro, ele vai ter que acertar e diminuir. Você estava falando antes aqui sobre uma orelha que uma orelha aumentada, que não era a orelha de abano, que tinha uma diferença de macrotia. Então, o que acontece? Uma orelha que você que são tamanhos diferentes. Não é só chegar lá e fazer igual, você vai ter que fazer diferente. Tem um planejamento. Você tem que ter um planejamento. Lembrar que o rosto, a face, ela é assimétrica, né? Você não vai deixar perfeito sempre. Sempre vai ter a diferença, né? Aquela diferença que deixa a pessoa natural, né? E uma coisa que eu acho interessante contigo, Mauro, é porque, vamos dizer, às vezes eu operei câncer de parótida, onde você tem lesão do nervo facial que o câncer invadiu. E você vai ter uma pitose, e o paciente vai ficar com o olho aberto e você vai ter úlcera de córnea se você não fechar. A gente já trata a doença, né? A parte funcional do olho, né? Exatamente. A gente atua também nessa área. Então, o que eu vejo hoje em dia? Aí a gente pode falar sobre isso. Eu vejo várias pessoas de áreas que não são médicos, ou às vezes até são médicos, mas também que não fez nada nessa área de plástica, metendo a mão. As pessoas achando maravilhoso porque os caras cobram pouco. Tem que cobrar pouco mesmo. O cara não demorou 10, 12, 15 anos fazendo uma especialidade. E as pessoas entregam o corpo delas como se fosse cortar o cabelo. Porque eu sempre falo para os meus pacientes, olha só, a gente operar não é cortar o cabelo. Cortar o cabelo, você vai lá, corta ou pinta o cabelo. Não gostou, você pinta de outra coisa. O cabelo cresce. O cabelo cresce. Ou cara, não, né? Quando você vai fazer um procedimento estético, eu acho um absurdo. Nós, como médicos, achamos assim, cara, como é que uma pessoa entrega na mão de qualquer uma para fazer de qualquer jeito porque é mais barato? Tem que ser mais barato mesmo. Como é que você observa isso? Eu imagino que dentro da tricologia do implante capilar passa por isso ou não? Sim, tem muito curioso metendo a mão também. Então, você acabou de falar, é curva de aprendizado, né? Para resumir, né? Hoje, por que eu falei isso? A gente opera todo dia, né? Uma cirurgia por dia. Quando você opera todo dia, você tem que estar preparado para as possíveis complicações, principalmente quando o paciente vem de outra cidade. Ele faz os exames, está tudo ok. O paciente é jovem, faz atividade física, etc, etc. Está tudo bem. Mas e o choque anafilático? Na hora que faz anestesia, o choque anafilático é uma possível complicação que pode acontecer desde uma extração dentária a uma retirada de nervos. Isso pode acontecer. Então, hoje, além do avanço dos medicamentos, você tem que ter o avanço da segurança. Tem que ter você uma tem equipe que ter tudo, boa, né? Clínica com gerador de luz, clínica com carrinho de anestesia, com material de intubação. Eu sei que ele opera num lugar que é ótimo, porque se tiver alguma intercorrência, o seu nome vai para a lama. O seu nome vai para a lama. As clínicas, a gente chama do black market, que surgiu agora no transplante, são clínicas que não tem médico. Tem um empresário. O empresário não tem formação médica. Então, existe um ditado, né, um dito popular, que é assim, corajoso é o ignorante. Então, se o cara é ignorante, ele não sabe o que pode acontecer, ele é corajoso. Não, isso não vai dar nada. Isso não vai dar nada. Mas, infelizmente, ano passado, nós soubemos de 2 mortes no transplante capilar. Um na Bahia e um em Brasília, né? Quando você vai atrás, isso ainda está sendo na justiça, mas a gente sabe que por trás estavam fazendo coisa errada. Às vezes um anestesista rodando em 2 salas. É uma sedação profunda, de cabeça, um paciente de bruço, sem um médico na sala,
sem ter equipe na sala. Então, isso tem que tomar cuidado, porque é o barato que sai caro. Você, às vezes, também pode não ter resultado. Esperou 1 ano e o colega fez um transplante capilar numa queda de cabelo autoimune. Não pode fazer transplante capilar. Mas por que ele não sabe? Ele não sabe fazer a tricoscopia. Ele não tem as informações dos artigos científicos para nem pedir o protocolo de doenças autoimunes para o paciente. E aí? Saiu caro, né? Saiu caro. Esperou 1 ano. Por mais que ele pague uma mixaria, não nasceu nada. E ainda vai com o colega, e o colega diz que ele não pode, ele é inoperável. Quer dizer... Ô Mauro, eu imaginei assim, né? olha que no transplante capilar já entrou. Na tua tá uma festa, né, meu amigo? Tá uma zona, né, que a gente fala. É a nossa luta diária, né? A gente tenta diariamente explicar para todo mundo que você precisa ir no oftalmologista, que é o médico certo, na meu caso, cirurgia plástica, que mexe com o olho, né? Que sabe a anatomia toda do olho, né? Tem muita gente aí que faz curso de final de semana e vem fazer a blefaroplastia, que é a nossa cirurgia mais ícone, né? O que a gente mais faz, que é retirada do excesso de pele e a bolsa de gordura, tanto da pálpebra superior quanto a inferior, né? Então, isso daí tem muita gente aí em Manaus fazendo muita besteira. Chega no meu consultório, muita complicação. E são complicações que na nossa mão não acontecem, porque a gente sabe a anatomia. Então, a gente estuda, a gente vai atrás dos cursos, a gente tenta usar a rede social para informar, explicar. Mas mesmo assim ainda tem, né? Aí cai no negócio do mais barato, né? A pessoa, quando vai com a gente, ela não vê valor, né? Ela não vê a estrutura que a gente está, o que a gente oferece para o cliente, o pós-operatório, tem tudo isso aí envolvido, né? Por isso que o valor torna-se um pouquinho mais caro. E você tem a nossa responsabilidade, que é muito grande, né? Não, e eu lembro sempre daquela piada que o cara perguntava, que o cara tinha uma empresa que parou uma máquina e o cara já tinha 3 ou 4 pessoas passado lá, tentou consertar e nada, e todo mundo era baratinho, e o cara que era mais caro, cobrou mais caro, chegou lá um parafuso, o cara só apertou e falou, pô, mas você cobrando caro só para apertar um parafuso? Não, tô cobrando caro para dizer qual parafuso que tem que apertar. Então eu vejo muito isso, eu vejo o pessoal entrando, eu brinco dizendo o seguinte, as doenças, vamos dizer, ninguém está querendo ver se o cara que tem problema intestinal, como é que faz para melhorar o intestino do cara que está preso. Todo mundo quer a parte estética, porque é o que dá dinheiro. E aí começa uma briga muito grande, começa profissionais que eu, como cirurgião de cabeça e pescoço, cara, já peguei muita atrocidade. Então, assim, pessoas fazendo nariz. Cara, nariz não é só estético. Vocês dois são cirurgiões. Pô, nariz não é estético. Você tem a função de respirar. Então, assim, eu já vi nariz que caiu o nariz todo e a pessoa não consegue respirar pelo nariz. Eu já vi paciente que foi fazer aquelas bichectomias e tudo, pegar um ductozinho da parótida com o rosto desse tamanho. E aí... Cara, quando chega para mim e fala assim, volte para... Não, mas ele não é médico. Eu falei, pô, o que eu posso fazer? Ele vai ter que resolver. Porque assim, na máxima, na cirurgia, para mim só faça aquilo que você souber resolver. Isso é verdade. Se você mete a mão e faz uma coisa e você não sabe resolver, opa, então não faz. E eu acho que hoje em dia, quanto tempo mais passa, mais complicações dentro da minha área da cabeça e pescoço, muito do Brasil todo. E sempre é aquela coisa, o cara que não é médico, o cara que tem outra formação, que acha que num cursinho no final de semana ele, pronto, agora ele virou o cara... Que é um exemplo pior que o Brasil. Por que durante uns anos, todo mundo falava na Turquia do transplante capilar? Você sabe o real motivo? Não. Não. Na época, o ministro da Saúde baixou uma portaria que lá não precisa ter médico para fazer o transplante capilar. Nossa. Só no primeiro ano abriram 500 clínicas de transplante capilar. Então existe um movimento lá para pelo menos ter um médico responsável. Era em torno de 10% só das clínicas de toda Istambul. E foi assim que começou um marketing agressivo entre eles, vai barateando, chama você, entrega uma limusine, uma passagem aérea, né? Depois foi para a Europa, e num determinado momento estavam querendo paciente do Brasil para a Turquia. Sim. Né? Mas volta naquele caso. Alguns casos não nascia o cabelo, porque não tem médico. Nós tivemos... Fazer nem um diagnóstico básico, né? Nós tivemos, infelizmente, casos que nós soubemos com hepatite B. Putz, eles não operam até hoje, muitas clínicas não fazem esterilização adequada de medicamentos. Isso é grave.
né? A esterilização do material médico, cirúrgico. Nós tivemos um paciente, na época, um amigo nosso de BH, que ele foi categórico. O paciente chegou aqui e falou: doutor, eu peguei hepatite C, B, em Istambul. Se você disser que você tem HIV e mandar o seu exame para lá, eles falam que não te operam. E se você perguntar o motivo, eles falam porque você tem HIV. Então vai a pergunta. Se nós temos uma janela de 3 meses ainda para dar o diagnóstico de HIV, o cuidado que você tem que ter, uma pessoa sadia, uma pessoa que é portadora do HIV é igual. A esterilização é igual. Então lá eles não esterilizam. Então a gente foi mais a fundo. Quem fez curso em Istambul viu que não tem autoclave. Eles limpavam o material, passavam álcool a 70, pronta para outra. E aí, o que tu acha disso? Aí o volume era imenso, né? Lá. Fazia muito. Então, se você opera lá, você tem que prestar uma queixa na Polícia Federal. A Polícia Federal aciona a Interpol para conversar com a clínica. E aí, tu sabe que não vai acontecer nada, né? Até porque para lá eles são legalizados. Então, É outra lei lá, né? Não tem como. É assim, lei é tudo outra. hoje, o mundo está muito louco, né? Tem que tomar muito cuidado. Então, acho que as redes sociais, isso aqui, o bate-papo, é realmente deixar a mensagem. Informação, né? A gente precisa passar informação. E só o que a gente pode fazer. Porque a escolha é do cliente, E do olha, paciente. eu cheguei de um congresso tem 2 semanas, né? Estava até com o Israel lá, e um colega do CFM já falou isso. As regras vão mudar. As regras vão mudar, a gente vai poder colocar um antes e depois. Parece até que talvez mostrar valores, vai mudar, a mudança vai chegar talvez esse ano ainda. E a orientação, por exemplo, está no YouTube, eu estou no YouTube desde 2012, informação. Sempre teve, o conselho sempre orientou, se você fizer um vídeo educativo, está valendo. O que não pode é o oba-oba, aquele marketing agressivo. Pou-pou, pou-pou. Né, tem pesquisa, propaganda de números infinitos de folículo na cirurgia. Tem alguns casos assim, já pensou? Infinito. Eu também queria ter essa área doadora, mas... Não, aí cai naquela história que a gente estava conversando da humanização, né? Você fidelizar o cliente, né? Esse cliente ele vai falar para muitas pessoas. Sim, o meu marketing hoje muito grande é de cliente que eu opero. De boca a boca. Deus o livre. O paciente, não, doutor, vou falar para tal. É no salão de beleza, é na festa, é no chá das 5. Nossa, o que eu tenho de cliente assim... Meninos, deixa eu fazer aqui uma propaganda um pouquinho. A gente vai falar sobre os nossos patrocinadores. Vacinar, ela está cuidando de Manaus, cuidando da sua família e principalmente do seu filho. Então, se seu filho tem dificuldade, ele tem muito medo, você pode diminuir sim esse medo dessa criança. Você tem um buzzzinho, o buzzzinho é uma abelhinha que você coloca, ela é uma gelatina, ela deixa mais geladinho ali, fica mais fácil para ele tomar a vacina dele. Então, se você tem uma maior dificuldade, procure a vacinar. Você tem um QR Code aqui em cima no canto superior esquerdo seu, desculpa, toda vez eu fico nessa troca, no canto superior esquerdo, você pode bater lá, fala com a Vacinar. Aproveita, manda lá o seu cartãozinho dos seus filhos para saber se tem vacina que está em falta, o que precisa. Nessa época do Covid, muitas pessoas deixaram, eu sou um deles, que estou botando agora tudo corretinho e a Vacinar pode ajudar você. Então, não perca essa oportunidade de dar um maior carinho para o seu filho. Turma, vamos voltar aqui. Uma coisa que eu achei interessante, você estava falando lá atrás, Roberto, quando chega a mídia social, começa mais forte, chega a pandemia. Quando começou a telemedicina, a gente abriu, nós 3, tivemos muitos pacientes de vários locais. Mas uma coisa que marcou muito foi o meu cunhado, o Sten, ele mora na Holanda, e aí veio essa história. E o Sten, o que ele falou? Ele, poxa, entra em contato e fala, olha, o pessoal, para mim fica mais perto aqui, Istambul, até mais barato, por causa de passagem, mas eu não conheço ninguém. E aí eu falei, pô, não, cara, você vem para cá, você tem um cara que é referência, você fez uma videoconsulta com ele, e aí outra coisa também, vamos lá, cara, se você não sabe inglês, você tá fora do jogo, né? De certa forma, sim. Né? A oportunidade, a oportunidade, é isso que as pessoas falam. A oportunidade, quando ela vem, você tem que estar preparado. Porque se você se abre tudo isso, você tem um pessoal de fora, você chega e fica só no português, aquela arrastada, e tem um detalhe aí, né?
Eu chamava de Stein Vives, né? O Stein, ele queria fazer barba e cabelo. Sim. E na época nós tínhamos uma outra tecnologia. Eu conversei com ele e falei, olha, vem para 2 dias. A gente faz o primeiro dia barba, o segundo dia cabelo, ou o contrário. Simplesmente ele chegou lá e falou, olha, eu estou indo para o Nordeste e eu só tenho hoje para fazer. Aí vem o que tu acabaste de falar. É importante ter experiência por causa disso. Eu falei, tudo bem, não vou ter nenhum intervalo e vou fazer a cirurgia, né? A cirurgia dele foi 8 horas. A gente tem uma equipe grande, né? Às vezes consigo fazer extração e implantação simultânea. Deu tudo certo, mas assim, se eu não tivesse experiência, poderia ter dado alguma coisa errada, uma assimetria, resultado ruim, alguma coisa acontecer. Mas o bom da experiência também é essa. Você procurar profissionais experientes, por mais que aconteça alguma coisa, ele vai saber solucionar. Ou eu poderia dizer para ele, não vai dar para fazer a cirurgia. Mas eu sabia que ia dar, então foi interessante. Até hoje eu agradeço aí, porque ele é meu único paciente da Holanda. E você, Maurinho, também teve essa migração de outros países, de outros estados que vieram com você? Normalmente, por semana, a gente faz 1, 2 consultas, principalmente nos Estados Unidos, né? Pela proximidade, né? Miami, e pelas famílias lá. Tem muito brasileiro morando lá. Então, pelo valor da cirurgia ser muito caro lá, eles vêm para o Brasil. 1 para 5, né? 1 para 5 dólares, né? Então, aqui eles vão estar perto da família, vão ter local para ficar, repousar. Ainda faz um turismo. Ainda faz o turismo. E sai mais barato, com certeza. Com a mesma qualidade, ou então até melhor do que lá. Ô Roberto, fala em turismo. Rapidinho, semana passada, retrasada, eu operei uma senhora da Nova Zelândia. Pô, legal, cara. Ela mora lá, ela é brasileira, mora já há muito tempo, fala meio português difícil. A família dela é toda daqui. Ela veio de férias, foi passar 2 meses aqui. Ela veio para operar. Ela veio pela uma outra paciente que eu operei. Veio operar comigo, está super satisfeita. Ela veio pelo YouTube? Foi pelo YouTube que ela veio? Provavelmente sim. Não falou. Eu vejo isso no YouTube. O YouTube, a impressão que me dá, ele dá uma fidelização melhor. E ele chega mais longe. Né? O Instagram, ele traz na consulta às vezes, né? Mas o YouTube não. O YouTube, quando o paciente vem do YouTube, parece que ele já conhece 50 pacientes que eu fiz. Porque ele assiste todos os vídeos. Então ele vê o jeito da gente falar, alguns fazem fotos, a gente vira... Fica íntimo, né, da gente. Isso ajuda, né? Quando você é muito sincero no vídeo, é legal, né? Você falou que ele conversa bastante, né? A gente tenta ser o mais sincero possível. Isso ajuda a ganhar o paciente. Eu acho que acaba que o paciente procura também um determinado perfil de médico. Sim. Que ele se identifica mais. Mas né? a gente vai ter paciente para cada médico. Sim. E médico para cada paciente. Porque, com assim, certeza. o que eu observo? A gente falar de redes sociais. Quando a gente vai falar no Instagram, você tem que ficar fazendo vídeos diários, 1 minuto, 1 minuto e meio. Cara, dá um trabalho danado. Dá um trabalho, né, Bruna? E aí, assim, cara, às vezes bombou legal, daqui a 2 dias acabou, ninguém lembra mais. Todo mundo só fala, putz, cara, eu vi um vídeo teu bacana. O YouTube não. O YouTube tá ali. Você fez vídeo em 2010 e vai dar 2023, tá? Seu filho vai fazer 100 anos e vai estar lá no YouTube. Então, eu vejo que as pessoas, até o próprio Jeff Podcast, tem gente que eu acho interessante essa semana. Teve uma residente de cirurgia que a gente subiu um podcast sobre mulheres cirurgiãs, as quebras de paradigmas. E aí ela passou para todas as amigas delas que são residentes de cirurgia. Cara, e aí o pessoal assistiu o primeiro e começou a maratonar. E isso é bacana, porque tá lá. E são vídeos grandes, maiores, às vezes em 1 minuto, 1 minuto e meio. A gente não consegue passar o que quer, transmitir tudo, e isso que eu achei interessante. Quando eu vi o Maurinho a primeira vez lá no YouTube, por quê? Porque ele pega um assunto e ele começa a ter começo, meio e fim. Ele vai dizer desde o começo os sintomas, o que tem que fazer, como é que é a cirurgia e como é que é o pós-operatório. E isso, a pessoa que vai assistir, a pessoa ela dá um acalento. De dizer, pô, o cara tá me dizendo ali, olha, o cara tá dizendo que pode acontecer isso, aquilo. E eu acho que o principal, Roberto, que eu sei que você também trabalha nessa parte, é as pessoas entenderem que pode acontecer coisas e a gente expor isso. Porque depois que você expõe, a pessoa tem mais tranquilidade, porque ela sabe assim, cara, o cara já me falou. E se acontecer, não é aquela coisa, oh meu Deus do céu, aconteceu, eu não sabia. Você já expôs para ela, não foi isso? E a gente tem um contrato, né? Tem que ter um contrato também, porque tem
existem pacientes, ainda mais agora, pós-Covid, vacinação, eu mesmo estou com tiroide de Hashimoto, memória fraca, está tendo uma síndrome aí pós-Covid que diminuiu muito o raciocínio das pessoas. A gente fala, ele assina no contrato e às vezes ainda tem esquecimento, né? Então tem que ter um bom contrato, uma equipe legal para relembrar, uma boa... Mandar um abraço para o pessoal da clínica, né? A administradora, a recepcionista, a Jo, a Bruna, que está aqui com a gente, a Samanta, todos participam, a Cris, que fica também lá. É saber que a gente não trabalha só. A né? Érica, a gente não trabalha só, porque olha só, quando você começa, a conta tudo. você vai operando, acumula o pós-operatório, né? Você faz uma, faz duas, e o pós-operatório? Sim. Tem que seguir. Certo. Eu sigo por 1 ano. Então, existem segmentos ou retornos só para pegar foto com a minha equipe. Se tiver errado, eu tenho imagem, eu ligo para o paciente, você está arrancando a casquinha da cirurgia? Cada casquinha é tantos reais, você está louco? Não vai nascer o cabelo. Se você arrancar, está escrito no contrato, eu mando um áudio, eu falo com ele, e tal, às vezes o cara arranca de propósito. Mas dá vontade, né? Mas hoje Dá tem uma agonia, medicamentos, né? Medicamentos novos você pode usar para coceira, né? Prurido. Isso aí é tranquilo, tem que estar preparado mesmo. E o Maurinho, você tava falando uma coisa certa, que assim, o sucesso não é só, né, cara? A gente faz a nossa parte cirúrgica, cara, é a parte que a gente mais sabe, a parte que a gente mais gosta, isso aí é bacana. E é tranquilo pra gente. A gente Sim. tá lá, é muito tranquilo a gente tá. É fazer o que a gente gosta. Sim, exatamente. Eu vou na maior vontade de operar. Dia de quinta e sexta, que é o dia que eu opero, meu Deus, Olha, tô feliz da a vida equipe lá. do Maurinho, a anestesista é totalmente excelente. É fantástico. A minha primeira dama. Quinta-feira ela que anestesia as crianças lá. A gente faz muita criança lá. Não, e ela tava falando assim, então por isso que hoje tinha pouca cirurgia do Maurinho pra tarde, porque hoje ele tinha um podcast. Eu falei, tá bom. Mas eu vejo isso, o Maurinho, o local que você faz a cirurgia, cara, eu já operei lá no centro cirúrgico que você opera. Day Hospital. Pô, cara, o Day Hospital, cara, maravilhoso. O cuidado que as pessoas têm, material, quando a gente fala sobre esterilização, pô, você quer uma coisa pior do que você chegar num local que você não sabe se você tem uma boa esterilização ou não? Nós, como cirurgiões, assim, não tem nem como pensar. Quando você fala uma coisa dessa lá de Istambul, cara, a gente fica pensando, mas como, cara? Como é que fica existe revoltado, né? isso? Como é que Você tá funciona entendendo? isso, né? Não, porque assim, pra gente já mas a gente, é verdade. não. Eu entendo, porque lembra da época da Venezuela, as cirurgias que se faziam na Venezuela? Cara, o pessoal operava paciente e jogava lá para um hotel, né? O pós-operatório era no hotel, sem condições nenhuma. Uma das minhas complicações que eu mais tenho é lá da Venezuela ainda, de pálpebra. Muito paciente vai para lá. Pega o ônibus daqui, vai para lá, opera lá e vem para cá. E vem 2 meses depois com a pálpebra mais arriada, equitrópio. Aí vem com lagoftal, vem com lesão no olho, porque não consegue fechar o olho direito. Aí passa a ser uma coisa grave, né? A gente tem que refazer essa cirurgia. Uhum. E aí procura aqui, né? Não procura volta. aqui, não volta lá, não. E outra coisa que eu ia perguntar para vocês. Com tranquilidade, Roberto, você pode afirmar que a pessoa que precisa fazer um transplante capilar, ela não precisa sair daqui de Manaus? Com tranquilidade, 100%. 100 e alguma coisa. Olha, é demorado chegar onde a gente chega, né? Hoje nós fizemos uma ampliação na clínica. Então, eu preciso citar aqui o nome da Janaína, minha esposa, né? Da Janaína Tirapelli, que a galera brinca que dos predestinados. Exatamente. Janaína Tirapelli Vieira. Então, ela faz parte de hoje. Eu tenho muita segurança, porque a dermatologia também está inserida. Então, quando foge um pouco do quadrado da cirurgia plástica, eu tenho a ajuda do universitário, que é minha esposa. Eu tenho uma segunda opinião. Eu falo, olha, chamo Jean, né? Jean, eu preciso te apresentar um caso. Então, o paciente vai com os exames, quando volta, às vezes vai com ela. Então, ela já vê e aí bate o martelo. Olha, não vai poder operar esse paciente aqui. Nós tivemos um hoje, que veio de um colega, fez em São Paulo há 2 anos, por um motivo ou outro ele não gostou da técnica, é acompanhado por um outro dermatologista, ele chegou com uma patologia cutânea. E quando eu examinei o couro cabeludo, ele tinha um achado novo. Falei, você já voltou com o seu médico? Então, assim, eu já entrei em contato com a minha esposa, ela já falou de cara, eu tinha pesquisado no Google. Então, hoje você não precisa ir para São Paulo, até porque a gente vem
traz novidade de fora do Brasil, né? Todo mundo se encontra. Vamos para os Estados Unidos. Manaus, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Colômbia, Venezuela, tem um colega de lá. Então a gente conhece gente do continente todo. Todo mundo se agrega. Se você quiser ir para lá, como o Mauro falou, tem família, quer fazer um turismo médico, beleza. Agora, aquele paradigma de achar que em Manaus não tem os melhores profissionais, isso acabou. Tudo hoje está interligado, pelo amor de Deus, a gente está em 2023, né? Depois de pandemia, não existe mais isso. Eu sofria muito logo no início, quando eu voltei da residência, exatamente porque assim, a gente ainda tinha uma elite aqui no Amazonas muito disso, né? De, cara, não, complicou, vamos dizer no meu caso, câncer de tireoide, não, se é câncer eu vou embora. E aí eu ficava assim, mas, cara, eu saí de Manaus, eu fiz residência fora, eu fiz especialização, eu fui embora para fazer estágio lá em Toronto, no Canadá. E eu que sou paulista. Você tá entendendo? Cara, como é que eu chego aqui e o cara vai dizer para mim que prefere alguma coisa de fora? O Mauro, eu imagino, Mauro, ainda existe essa fuga, no teu caso específico, ainda para São Paulo, cara? Não, hoje não. Hoje, pelo tempo de experiência que eu tenho, as pessoas já indicam para mim, né? Às vezes eu nem preciso mais indicar a cirurgia, ele já vem indicado por outro médico. Os médicos de Manaus já me conhecem, né? Os dermatologistas mandam muito para mim, até cirurgião plástico manda para mim. Eu voltei em 2006, cara. Tô desde 2006 aqui. Quando eu voltei, só era eu que fazia plástica. No serviço que eu fiz, né? Eu era a única aqui em Manaus. Então, meu Deus do céu, a demanda era imensa. Era muita coisa que eu fazia. E você vai galgando, né? As pessoas vão te conhecendo, você vai fazendo um bom trabalho. Tudo isso é importante. Hoje, óbvio, né? Hoje eu tenho uma equipe grande que me ajuda muito. Tudo isso é importante. Antigamente eu fazia tudo sozinho, né? Eu ligava para o paciente, eu marcava a cirurgia, eu via o pós-operatório, né? Hoje eu vou na casa do paciente, cara. Às vezes eu vou lá tomar café, conversar com o paciente, eles me chamam. Hoje a novidade sai... Se sair uma novidade fora do Brasil, hoje mesmo já está no Google, no YouTube, já está no Instagram. Os colegas postam. Os grupos de WhatsApp das associações... Eu tenho, a informação é muito rápida. A informação é muito rápida. Muito rápida. Uma vez eu joguei, na época do Covid, eu joguei um áudio na Sociedade de Cirurgia Plástica falando da segunda onda. Desculpa, joguei na segunda onda de manhã. Nós emprestamos a mangueira de oxigênio para o estacionamento dentro da clínica para uma funcionária nossa que estava no momento com um parente doente. Recebeu oxigênio porque o marido estava na fila do 28 de agosto, que é próximo, né? Sim. Do pronto-socorro. Quando foi de tarde, o mesmo áudio chegou pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica para mim e para o meu pai. Uhum. Quando foi de noite, o Léo Petruccelli falou, Roberto, a minha tia que está na Inglaterra recebeu o teu áudio com essa voz rouca aí. Eu falei, cara, mas é para avisar, as pessoas podem achar que a primeira onda, como demorou 2, 3 meses para chegar, pode achar que a segunda é igual, né? E foi rápido, né? Em 2 semanas, não, foi muito mais rápido. Então, a informação é muito rápida. Você não... Pode ir lá ver o colega operar, mas às vezes faz um vídeo tão bom que você, sendo especialista e vendo a maneira de lhe operar, né? Claro que nem todo vídeo tem um pulo do gato, né? Mas a gente é muito rápido, cara. Eu lembro de uma história que aconteceu comigo, foi o seguinte, eu tinha uma amiga que era enfermeira, o pai dela teve um câncer de tireoide e uma outra irmã que era médica mandou ele, não, vai para São Paulo. E ele foi para São Paulo. E no pós-operatório dele teve alguns probleminhas. E essa história de vai para São Paulo, opera e volta. Quando ele volta, que teve alguns problemas, a filha dele falou assim, Jefferson, eu sei que não foi você que operou, mas é meu pai. Por favor, olha meu pai. Eu falei, tá, tudo bem. Atendi ele, eu tenho uma equipe multidisciplinar. Então tem uma fono, sabe? A gente fez ultrassom, fez a fono, e ficou 100%. Quando ele voltou comigo, ele vira para a filha e fala assim, por que tu mandou ir para São Paulo se quem resolveu o problema aqui foi... E aí ela riu, eu ri também, e ela falou assim, não, eu levei você porque a minha irmã bateu o martelo, mas eu vejo isso, as pessoas que estão nos assistindo entendam que aqui em Manaus nós temos especialistas excelentes, cirurgiões muito bons, e não é porque você vai chegar e ir para São Paulo também que você vai cair num cara bom, né?
É isso que a gente fala. Eu até falo para alguns pacientes, eu falo assim, doutor, não, poxa, nada contra o senhor, mas por que toda vez eu opero em São Paulo, tá? Quando eu tenho algum problema. Eu falei assim, cara, você vai para São Paulo, beleza, eu vou te indicar uma pessoa boa. Por quê? Porque também você chegar lá em São Paulo, você vai ter bom e vai ter ruim, como em qualquer lugar, como, mano. 20 milhões de pessoas. Imagina. Exatamente. É um Exatamente. 10 vezes. Outra coisa que eu ia perguntar para vocês é sobre turismo médico. Acontece, a gente falou um pouquinho até, mas acontece ainda muito das pessoas virem com vocês no dia a dia, sempre tá vindo, da um dia que vem, outros estados, outros países. Como é que está acontecendo no consultório de vocês? Olha, o que a gente não é muito fora do Brasil. Existem os de fora, né? Como o Mauro já falou. A relação do dólar é 1:5, né? Sempre tem algum brasileiro ou parente, né? Como foi o caso do Stein ali, que veio. Mas a gente tem visto lá na clínica no interior. A minha esposa tem muita gente no interior. As pessoas acompanham pelo Instagram zonas, cidades longe de 2 dias de lancha. Uhum. Tem Jutaí, tem Garimpo, tem na fronteira do Pará. O pessoal vem até Manaus. É identificação. Né? A identificação do profissional. É interessante isso daí. Eles acabam vindo para Manaus por serem empresários ou terem alguma relação familiar aqui e aproveitam e fazem. Aí acaba sendo uma outra história. Né? Realmente o interior do Amazonas pode não ter aquele profissional. Aí vale a pena ir para uma capital. Sim. Não é isso? Eu tenho muito isso. No interior eu tenho muito isso. Eu faço a famosa videochamada, a consulta toda lá. O paciente não tem muito tempo de passar aqui, né? Vai ficar na casa do tio, do irmão. Então não tem muito espaço. Eu faço a consulta toda, a gente já programa a cirurgia. Ele já vem para a cirurgia já. Faz só os exames lá. Só os exames por lá. Muita gente de Santarém. É isso que é chegar, cara. Muita gente no meu Pará, consultório, muito. eu vejo muito isso. Eu até preparei a minha equipe, a gente preparou meio que assim, a gente já tem os hotéis que a gente indica, a gente já tem até Uber, cara. Tem Uber que a gente já conhece, que a gente já indica Uber porque... é uma boa, não tinha. Porque o que acontece? O pessoal de Boa Vista, eles têm ainda Manaus como uma referência. E o oeste do Pará, Santarém, que é a principal, Itaituba... Cara, vem uma turma e assim, meio que hoje em dia eu já tenho meio que um protocolo de 10 dias que o cara já vem, já faz, opera e já vai embora. Em Boa Vista eu vou a cada 2 meses, cara. Você vai pra lá? Vou. Você opera lá? Eu opero lá. Eu passo 2 dias lá. Eu chego geralmente na segunda, faço a avaliação de todos os pacientes. Geralmente a maioria não opera no mesmo momento, né? Aí não... No segundo momento, No segundo momento ele vai operar. Eu faço de 5 a 6 cirurgias numa terça-feira, vejo meu paciente no pós-operatório, pronto. Teve uma época que eu operava um de Boa Vista toda semana, porque vinha de estrada. Sim. Aí começa a época de chuva, a estrada fica ruim, sobe a passagem do ônibus leito, sobe a passagem aérea, que está caríssima agora, Sim, tá muito aí caro. dá uma diminuída. Mas eles vêm, cara, muito. E eu comentei outro dia sobre isso. Eu falei, não tem ninguém ainda operando lá? Doutor, tem. Mas não fica bom, não. Não, lá em Boa Vista, na minha área, não tem ninguém. Entendi. Então lá eu opero equipe, muita né? gente. Tem que ter equipe. Não, equipe. Ó, nós temos hoje a maior e melhor clínica do norte do Brasil. Eu tenho um colega que tem uma outra ótima clínica em Fortaleza, o Márcio. Então, existe ainda realmente alguns nichos no Brasil. E vai sempre existir, né? As pessoas elas não entendem que, assim, volta a gente falar sobre o sucesso, ele não é só. Então, assim, para as coisas acontecerem, como você falou, começa o volume da gente de cirurgia ser Não, e maior. leva um tempo, né? As pessoas querem ficar com sucesso com 6 meses, né? Não, mas o que eu digo assim, Maurinho, quando a gente, vamos dizer, nós 3 temos volumes cirúrgicos muito grandes. Então, assim, eu tenho que ter um enfermeiro que vai em casa para fazer o curativo e ele tira a foto e ele me manda, né? A gente tem que ter esse background, porque, assim, cara, não dá, são vidas. Não é uma coisa que você vai fazer, não é uma tapioca que você faz ali, dá para a pessoa comer, ela vai embora. Não, pô, você tem que seguir. Então, esse segmento o pré, o intra e o pós. E o pós eu acho que ainda é mais importante do que tudo, porque a pessoa tem... E no final tem aquele valor, né, que você paga mais, né? A pessoa não entende isso, mas ela tem toda uma estrutura para poder ajudá-la, né? Sim. Não só a gente como médico. Tem que saber apertar o parafuso. Tem que não tem jeito. E o marketing, você falou sobre o marketing 4.0, Roberto. O que é o marketing 4.0? Olha, é humanização. A humanização é a fidelização do paciente, você olhar a marca e sentir um atrativo, você se identifica, é identificação. Né? Eu acho que vem muito da honestidade, essa é a minha opinião. Honestidade,
Se tiver que operar, opera. Se não tiver, tem que dizer para o paciente encaminhar para um outro colega, como você acabou de falar. Olha, um caso difícil. Isso é interessante. Eu já fiz consulta que o paciente chega para pegar uma indicação de uma doença que não tem nada a ver com a cirurgia plástica. Mais de uma vez. Pela honestidade. Acredita nisso? O paciente vem, ele não aceita devolver a consulta. Porque ele fala, não, eu estou aqui, Eu sei que não é pagando você. para saber Sua a opinião. É uma informação. Isso. É uma E consultoria. se você que ele- não souber, eu te dou um tempo para pesquisar e depois você me responder. Tu acredita? É assim. Graças a Deus. E a gente leva isso. Então, isso deve valer também para os produtos. Você vai comprar um bom celular, você quer que ele fique um bom tempo na sua mão, né? Não é para ficar trocando toda hora. Mas nós temos também o lado oposto da moeda. Sempre vai ter alguém, talvez num cruzamento de trânsito, que o rapaz chega lá querendo vender um relógio, um celular mais barato, e ele vai querer comprar aquilo ali, né? Sim. Então, essa é a personalidade. Mas o marketing é isso, é humanização. Você tem que ter atenção, você tem que enxergar o paciente holisticamente. Você tem que ter uma visão total para ele. Vai desde a classe social dele ao que ele está almejando de resultado. Você tem que saber tudo ali. Aí entra a equipe. O jeito de tratar a pessoa, de conversar, de mostrar que a rede social ou aquele vídeo não serve para o caso dele, que o caso dele é limitado o resultado. Tem toda essa situação, né? O Mauro deve fazer parecido. Eu tenho muito isso. Hoje, por exemplo, 85% da minha agenda é cirurgia plástica, mas eu ainda passo óculos, né? Eu sou oftalmologista, eu passo óculos. Esses 15% que vão lá são pacientes meus antigos, pacientes que eu atendi com 2 anos, 3 anos. A pessoa vai lá, paga particular só para me poder passar o óculos. Então é fidelidade total mesmo. Essa humanização é que você faz, que faz ele ficar mais ávido a você Viu e o o McDonald's? respeito, né? Ontem, ou foi anteontem, uma McDonald's fez distribuiu sanduíche no show em São Paulo do Coldplay. Do Coldplay. Eu vi. Isso é humanização, de graça. Quem estava na fila, Putz, ela cara, entregou o legal. sanduíche para todo mundo. Então, essas pessoas que receberam, ou quem viu receber o sanduíche, Imagina a Tem quantidade de empatia. rede social que apareceu o McDonald's. elas passam a ter empatia pela marca. Elas olham a marca com bons olhos. Isso é o marketing 4.0. Olha, Fazer o bem. uma coisa que é interessante que a gente está conversando aqui é exatamente assim. Eu acho que lembro do neurocirurgião que fala que são 6 meses para você saber indicar a cirurgia, 6 anos para aprender a operar e 10 pra dizer não. 10 para dizer quando não opera. Porque assim, eu observo muito isso. E uma vez, cara, o Dr. Estrela é um cirurgião de cabeça e pescoço de Brasília, um dos mais antigos, um dos melhores que a gente tem como referência. E eu sempre gostei de ouvir as pessoas mais velhas. Uma vez eu sentei com ele e ele falou assim: Jefferson, ganhe dinheiro com o que você sabe fazer muito bem. Porque o resto, meu filho, o resto é ego. Então, assim, se vai chegar um paciente que tem um problema que você não sabe resolver, cara, não tenha pudor de dizer que você não sabe. Não tenha pudor de indicar um amigo. Porque o amigo vai ficar feliz, o paciente vai ficar feliz e você vai ficar feliz. Não queira um dinheiro ou algo que você não sabe fazer. E observa que vocês dois, vocês têm exatamente isso. Quando você pegou para fazer o transplante capilar, você abraçou uma coisa, não que você não saiba fazer as outras coisas. A gente é andar de bicicleta. Né? Se tiver que operar uma vesícula, a gente opera a vesícula. É andar de bicicleta, a gente sabe fazer. Mas assim, você abraçou uma área que é um mundo. O Maurinho é a mesma coisa. Ele atende ainda, se eu peço ele para atender os meus pais ou meus filhos, ele atende. Mas assim, cara, a grande maioria foi para a parte da plástica ocular, onde ele é muito bom no que ele faz. Mas aquilo ali é um nicho. E você, cada vez que você vai fazendo, você vai ficando melhor. Você vai ficando melhor, você vai ficando melhor. É interessante falar que nós médicos não somos concorrentes, nem os cirurgiões plásticos entre si. A gente aprende isso, né? A nossa concorrência de alguns procedimentos é a falta de programação financeira do paciente. O problema é quando o paciente quer trocar o carro, reformar o apartamento, Fazer tudo junto, viajar para ali e ainda fazer uma cirurgia plástica, um exemplo, né? Então isso é o problema. Ou
passou na frente de uma bolsa, viu uma bolsa Vitor Hugo e comprou. Então, não tem concorrência. Se a gente pensasse dessa forma, Sim. como agora estamos pensando, né, as regras mudam do jogo. Então, a gente acaba sendo mais forte, ficando mais forte, né? Maurinho, uma coisa que a gente estava falando logo no início. Quando a gente está lá na vitrine, nós três estamos na vitrine, onde as pessoas podem ver no YouTube, podem ver no Instagram, vão ver a gente ali na vitrine. E vai ter várias pessoas, vários profissionais na vitrine. Eu concordo com você. Para mim, eu acho que assim, tem paciente para cada um. Eu tenho uma equipe multidisciplinar, vocês têm equipe também. Então, assim, tem pessoas que não têm uma equipe bem formada. Só que o paciente, por ser mais barato, porque quando você não tem equipe, você não precisa cobrar. Valor mais alto. Você pode cobrar mais baixo, porque você não tem equipe. Mas, assim, quando é que você acha, se você se vendo, Maurinho, como um paciente, como é que ele procura um bom médico, cara? Qual é o caminho que, para quem está assistindo a gente, fala assim, pô, mas eu estou querendo fazer, de repente não é nenhuma da plástica de vocês, mas eu estou precisando fazer um tratamento cirúrgico, como é que eu vou atrás de um bom médico? A primeira coisa é ver se ele é médico de verdade, né? Procurar no conselho, procurar as credenciais dele, né? Ver se a formação dele, porque hoje em dia é muito fácil você ver a formação de qualquer pessoa. Aham. Você tem que ver se ele tem boa referência de outras pessoas, né? Procurar pessoas que ele já atendeu, de repente na família, amigos. Procurar na internet, que hoje é muito fácil, você digita o seu nome lá, fala tudo sobre você, né? Tem o teu currículo lá, todinho lá. E assim, tentar ver se essa pessoa é experiente, se ele tem uma boa qualidade no atendimento. Tem E várias... você vai pegando uma soma disso aí. Roberto, na tua área, cara, eu vou contar um caso, eu não vou contar quem foi, mas eu lembro de um cirurgião plástico mais antigo aqui em Manaus, que ele falou assim, que tinha uma hora que ele já estava chateado, porque todo mundo chegava para ele e ficava assim, doutor, mas o seu preço é muito caro, porque o fulano me cobrou. E ele falou assim, ele começou a fazer o seguinte, ele pegava o computador dele, virava, aí perguntava assim, como é o nome do doutor que disse que vai... Aí a pessoa falava, ele botava lá na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, botava o nome do cara e apertava Enter e não saía nada. Aí ele falava assim, olha só, senhora, essa pessoa não é cirurgião plástico. Então, assim, se eu fosse a senhora, eu pedia até um preço mais barato ainda, porque nem formado ele é. E aí a paciente ficava olhando, ele falou assim, Jefferson, olha, pode ser grosseiro, mas assim, não adianta, eu não estou vendendo tomate, eu não estou ali, não é promoção, o gerente deu uma doida no gerente, eu vou fazer a cirurgia por qualquer valor. Mas as pessoas têm que entender que existe um valor. Se você que fez, pô, são 6 anos de faculdade que a gente faz, mais 2 de cirurgia geral, você fez mais 3 de hospital, mais 3 de cirurgia plástica, são 11 anos para você sentar ali, e olha só, 11 anos para dar o start, né? Porque aí a gente acabou de falar, 10 anos é a hora que você chega a ter uma mão cirúrgica boa. Como é que o cirurgião plástico, e até assim, vai lá, vocês cirurgião plástico estão piores, porque vocês estão concorrendo com várias áreas que não médicas. Como é que você acha que a pessoa que está querendo fazer, ou desde um transplante capilar, ou desde uma cirurgia plástica, como é que ela tem que observar, o que ela tem que observar de mais importante para não ser enganada? No YouTube, eu já ponho alguns vídeos que tem a legenda mostrando isso, que não tem filtro e tem luz superior. Então, eu estou te falando de um resultado de um transplante capilar. Uhum. Foco, filmado de bem perto, passando o pente, e se tiver pequenas falhas, para mostrar. Então, isso é, mais uma vez, né? Você tem que mostrar real o paciente ali. Ele pode pesquisar, então, os vídeos no YouTube, o Instagram, pode entrar no Reclame Aqui. O Reclame Aqui, que a gente está esquecendo, você entra. Se o médico tiver um problema no Reclame Aqui, ele obrigatoriamente vai ser acionado para responder. Uhum. Nós tivemos um caso, nesse último encontro, que o paciente reclamou, né, que ela não foi operada. Olha que gozado. É um colega lá de Minas, ele não queria operá-la, teve os seus motivos, ela queria fazer mama. Ele não a operou. E ela foi reclamar dele. E ele colocou o texto embaixo, dizendo o que aconteceu, que ela procurasse, né, um atendimento com outro colega, porque ele não se sentiu... ele achou que não teria sucesso. Né? Uhum. Ele foi super honesto com ela. Então, fez um bem danado, porque no Reclame Aqui só houve o contrário, né? Então, tem essa parte. Tem a parte também da avaliação, hoje é tão bom ser avaliado no Google. Eu sempre peço, você gostou do atendimento? Então me avalie no Google.
Você tem Gmail? Faça avaliação no Google. É interessante tem muitos que vêm pela avaliação. Então ele pode escrever que a consulta foi boa, o atendimento foi bom, cirurgia. A gente tem, assim, os bons, né? Eu considero que nós somos bons aqui. A pessoa, se gostou do atendimento, por que não falar? Sim. Por que não fazer uma classificação? Só vai falar quando alguém pisar na bola? Eu acho isso errado. Eu acho que quem é bom, quem faz sua avaliação honesta, atende bem, opera bem, deve procurar pedir até dos pacientes, faça avaliação. Porque isso gera o bem, né? E é uma coisa que a gente, na Brigo CFM, agora vai melhorar essa parte do marketing, exatamente assim. Se a pessoa foi com você, quantas lojas, às vezes eu compro muita coisa de Mercado Livre, você gostou, você não vai lá, você não avalia, você não diz o que você gostou, ou se você não gostou, alguma coisa. E eu acho interessante exatamente isso. Mas eu acho que assim, o mais importante também, o que eu queria avisar as pessoas que estão assistindo, o Maurinho falou uma coisa certa. Site CFM, Conselho Federal de Medicina, vai lá e bota o nome do médico. Cara, vai sair lá primeiro se ele é médico. Segundo, se ele, além de médico, se ele tem especialidade, existe uma coisa que é o RQE, que é o registro, né, de qualificação de especialista. Então, se o cara não tiver RQE, acabou, meu amigo. Ele não é especialista. Ele pode ter feito um cursinho de fim de semana, feito qualquer coisa, mas ele não está apto a atuar. E hoje é fácil pesquisar, né? Tu tá em casa, né? Pesquisa rápido. Não, pesquisa tudo, cara. No celular. Verdade. Meninos, vamos acabando aqui o nosso Jeff Podcast sobre estética masculina. E eu queria que vocês deixassem aqui o contato de vocês, as redes sociais, como é que as pessoas conseguem encontrar. Roberto, como é que conseguem encontrar Dr. Roberto Vieira? Justamente, essa é a resposta. Dr. Roberto Vieira no YouTube, Dr. Roberto Vieira também no Instagram. Hoje nós fizemos a mudança do nome da clínica, é DI Clinic, nós temos um ambiente hospitalar, estou eu com a minha esposa, Janaína Tirapelli, que é dermatologista, e Roberto Vieira. Depois vamos colocar no site, pode ser DI Clinic, mas hoje em dia colocou no Google, Roberto Vieira aparece. Né? Vai dar um jeito Mais de alguma aparecer. coisa aí? Não tem nada no Juiz Brasil. Outra coisa que a gente não falou, às vezes você bota o nome todo da pessoa, vai aparecer, se tiver problema com a justiça, vai aparecer lá Juiz Brasil, Verdade, vai aparecer lá também. Não sei se você já viu isso. O Mauro também, eu sou o Mauro, né? Maurinho, vamos lá. Redes sociais, Maurinho. Em todas, tá? Inclusive no TikTok, eu sou bem atuante, pô. Falo muita coisa no TikTok. Cara, legal, TikTok legal. E sem dancinha, viu, Roberto? Sem dancinha, Eu vi que o Roberto, ele olhou assim, ele falou, pô, não acredito. É conteúdo importante de oftalmologia e plástica. Dr. Brandão. YouTube, Instagram, TikTok, Twitter. E eu trabalho na clínica Vision, no Millennium, lá onde é o consultório, também fazemos cirurgias. E hoje a gente está focando na cirurgia no Day Hospital, né, lá no Vieira Alves. Ah, ótimo. Meninos, eu queria agradecer a participação de vocês. Para você que está assistindo o Jeff Podcast, aproveita, se inscreve se não se inscreveu até agora, senão vai ter problemas na sua vida. Você não está sabendo que os problemas estão acontecendo porque você não se inscreveu nesse canal. Então vai lá, se inscreve, compartilha, manda para os seus amigos. As mulheres que têm os maridos que estão precisando fazer e de repente não está com essa dificuldade, converse com eles, mostrem isso daqui, mostrem tudo que a gente tem de melhor, o que tem de evolução. Então não tem por que ter medo, faça a sua cirurgia, melhore a sua feição, o seu rosto, o que você achar de mais importante. Até o próximo Jeff Podcast, um grande abraço.